Oi, eu sou o Vezentini e vou falar a respeito das mudanças demográficas recentes na população brasileira. Bom, antes de começar a falar sobre o tema, eu gosto sempre de colocar alguns desafios. Por exemplo, quais são os grandes problemas demográficos do Brasil? Há pouco tempo atrás se imaginava que os grandes problemas demográficos, não apenas do Brasil, mas do mundo como um todo, seriam, primeiro, um alto crescimento demográfico. Daí a necessidade, por exemplo, para alguns, de um controle de natalidade. Se falava muito também na questão da população jovem, que o Brasil seria um país jovem. Em terceiro lugar, se falava muito da fome e da subnutrição. E essa realidade, a demografia brasileira, é muito dinâmica e complexa e está mudando rapidamente. E que hoje nós temos outros problemas, né, que são mais importantes do que esses e que são abordados praticamente por toda a bibliografia, pelo menos até os anos 80. Então, os grandes problemas demográficos hoje, tanto no mundo em geral, por exemplo, China, grande parte da Ásia, como também no Brasil, são, primeiro, um crescimento demográfico cada vez menor. Segundo, o envelhecimento da população. Terceiro, um aumento da obesidade, que hoje já é um problema muito maior do que a fome ou a subnutrição. E quarto, uma desproporção crescente entre os sexos, com mais mulher do que homem. Então a gente vai chegar a um momento, em 2050, que vai ter quase 8 milhões de mulheres a mais do que homens. Bom, a população, ela cresce através de dois processos principais, que são as migrações, entrada e saída de pessoas. E segundo, o crescimento natural ou vegetativo, que são as taxas de natalidade e de mortalidade. A imigração no Brasil hoje é algo relativamente insignificante, provavelmente menor até do que a imigração, do que a saída de brasileiros para morar no exterior. Outra coisa importante é que as taxas tanto de natalidade como de mortalidade vem diminuindo bastante no Brasil nas últimas décadas. A taxa de natalidade no Brasil, hoje em dia, de acordo com dados do IBGE, em 2008, é de 20,4 por mil. Para cada 1.000 pessoas, nascem a cada ano 20,4 crianças. E a taxa de mortalidade já chegou praticamente num nível baixíssimo, onde ela praticamente não tem mais o que cair, que é de 6,31 por mil, quer dizer, para cada grupo de 1.000 brasileiros, todos os anos morrem 6,31 pessoas. Isso quer dizer, então, que o crescimento vegetativo no Brasil vem caindo bastante. O Brasil tinha um crescimento de 2,9% ao ano em 1950, 1960, e hoje em dia esse crescimento é de 1,2% ao ano. E logo, daqui a alguns anos vai ser 0,9, 0,8, 0,7. As quedas tanto da taxa de natalidade, que era de 43 por mil em 1950, e hoje em dia caiu para 20 e pouco por mil, e mortalidade, que era de 14 por mil e caiu para 6,31 por mil. Consequentemente, o crescimento vegetativo diminuiu drasticamente. Isso quer dizer que o Brasil vai deixar de ser o quinto país do mundo em população, né, que ele é hoje em dia, e logo, logo vai passar a ser o 8º do mundo, porque ele está sendo gradativamente ultrapassado tanto pelo maior crescimento do Paquistão, do Bangladesh e da Nigéria, que são países que ainda têm altas taxas de crescimento demográfico, principalmente por tradições religiosas, por exemplo, o islamismo. É muito mais contrário a políticas contra a natalidade do que as religiões cristãs predominantes no Brasil. Outra mudança demográfica importante no Brasil é o gradativo envelhecimento da população, já que os jovens com até 19 anos de idade já não são mais a maioria da população. Hoje em dia eles são apenas 39% total, eles já foram mais de 50%, e até 2050 vão reduzir para menos de 18% total. Em compensação, os idosos, quer dizer, com 60 anos ou mais de idade, eles eram apenas 4,6% total em 1950, hoje já são 9,5%, e em 2050 vão ser quase 30% do total da população brasileira. Assim como acontece em vários outros países do mundo, a população brasileira tem uma tendência para o envelhecimento. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos, existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Agora, as projeções para 2050 mostram que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, vão existir 172,7 idosos de 65 anos ou mais. Então, é uma mudança rápida e, ao mesmo tempo, abrupta, com um grande envelhecimento da população brasileira. Então, por um lado é positivo, já que o brasileiro vive mais, e por outro lado pesa mais na questão da aposentadoria. Hoje em dia tem muito menos subnutridos no Brasil, ou pessoas passando fome, em relação
aos obesos. Nos últimos levantamentos feitos pelo IBGE já mostraram que o Brasil, que era um país tradicionalmente com muito subnutrido, hoje em dia apenas 4,1% da população total é classificada dessa maneira, ao passo que os obesos já subiram bastante. Eles já são cerca de 35% da população brasileira em 2004, que estão acima do seu peso ideal. Desses 35%, 10% realmente podem ser classificados oficialmente como obesos. Bom, e um outro problema demográfico recente no Brasil é uma desproporção crescente entre o número de homens e de mulheres, entre o sexo feminino e o masculino. Está começando a ocorrer uma sobremortalidade masculina, principalmente de jovens, e consequentemente um excedente, entre aspas, de população feminina. Então, por exemplo, em 1980, para cada 100 mulheres no Brasil, tinha 98,7 homens. Agora, em 2000, já tem 97 homens para cada 100 mulheres, quer dizer, já diminuiu um pouco. Em 2050, vai ter uma desproporção maior ainda. 7 milhões de mulheres a mais do que homens. Hoje em dia tem 2,5 milhões de mulheres a mais do que homens no Brasil. Por que acontece isso? Não é apenas porque o sexo feminino tem uma maior expectativa de vida, mas também devido a uma sobremortalidade da população jovem masculina no Brasil. Então existe nessa faixa etária de 14 a 35 anos de idade uma sobremortalidade masculina 4 vezes maior do que o que acontece no sexo feminino. É devido a acidentes de trânsito, homicídios, que ocorre muito com essa faixa da população masculina, principalmente. Quais são as conclusões que a gente pode tirar, então, de todas essas mudanças demográficas que vêm ocorrendo no Brasil, nas últimas décadas? Primeiro que o crescimento demográfico já não é mais um problema tão intenso como ele foi no passado. Pelo contrário, entre 2030 e 2040, o Brasil vai ter um crescimento zero. Isso quer dizer que, ao invés de se falar em controle de natalidade, vai começar a se falar no Brasil em incentivar a natalidade. Quer dizer, uma mudança praticamente radical. Existe no Brasil não um controle de natalidade, mas sim um planejamento familiar, que é diferente do controle de natalidade que existe ainda na Índia, na China, em alguns outros países. Eu digo ainda porque eles já estão começando também a acordar e perceber que existe um gradativo envelhecimento, e mesmo na China, onde teve o mais rígido controle de natalidade no mundo, até com prisões para pais de família que tinham o segundo filho sem autorização das autoridades, hoje em dia eles já estão começando a ser um pouco mais tolerantes e aceitar mais o segundo, ou até eventualmente o terceiro filho. E no Brasil nunca existiu um controle de natalidade rígido, mas sim um planejamento familiar, que é uma coisa muito mais democrática, ou seja, é apenas orientar as famílias sobre, digamos assim, a conveniência de ter menos filhos para poder cuidar melhor, dar uma educação melhor, dar mais condições para o futuro, etc. Isso aí é chamado de planejamento familiar e é apenas uma opção do casal, e não um controle de natalidade, como existe na Índia, na China e em outros países, que já é uma coisa obrigatória e que, inclusive, passível de punição. O combate à fome hoje já não é uma prioridade, algo tão importante no Brasil, mas sim um combate à obesidade, que é algo mais, digamos, importante para a saúde pública do brasileiro do que o combate à fome, que é algo que praticamente está deixando de existir. Existe necessidade de tomar medidas contra a alta taxa de mortalidade da população jovem masculina, que, como eu já disse, é algo, digamos, quase que sui generis, original no mundo, e que o Brasil é um campeão realmente mundial de mortalidade nessa faixa etária de 14 a 35 anos da população masculina. Então essas aí são as principais conclusões das rápidas e radicais mudanças demográficas pelas quais o Brasil vem passando nos últimos 20 ou 30 anos e que vão continuar a ocorrer nas próximas décadas também. Existe o problema do envelhecimento. O Brasil deixou de ser um país, digamos, da fome, da subnutrição, e passa a ser um país também de obesos. E existe o problema, digamos, do excedente, entre aspas, de população feminina.